Olá, boa tarde. Hoje, sábado, dia 31 de março de 2012. Dia de mais um programa Seu Médico, Seu Amigo. E, é claro, dia de você ficar muito bem informado. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Mário Henrique da Rocha. Ele é cirurgião plástico e o nosso tema é prótese mamária e lipoaspiração. Dr. Mário Henrique da Rocha é formado em Medicina pela Universidade Estadual de Maringá, formado em Cirurgia Geral pela Universidade Estadual de Maringá, formado em Cirurgia Plástica pela Santa Casa de São José do Rio Preto, título de especialista em Cirurgia Plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada por comparecer ao nosso estúdio e poder estar falando de um tema que hoje é de suma importância para as pessoas, que faz parte, que mexe com a vaidade das pessoas. Como eu já disse, o nosso tema é prótese mamária e lipoaspiração. E desde já você pode ligar e deixar o seu questionamento pelo 3515-8145. Doutor, qual que é a importância da cirurgia plástica na vida das pessoas? Olha, Fátima, hoje a cirurgia plástica para muitas pessoas, para tanto homens e mulheres, acaba sendo assim a realização de um sonho, né? Os pacientes às vezes se sentem tão incomodados com alguma alteração que tem no seu corpo, com alguma coisa no corpo que não gosta e procura o cirurgião plástico. E você vê que logo após a cirurgia, você às vezes faz uma cirurgia, por exemplo, nas mamas de uma mulher, ela volta no retorno toda maquiada, bonita, sorridente, então é um sonho para que a paciente realiza. É que mexe com a autoestima, mexe com a vida da mulher como um todo, né? Porque a mulher, ela tem por si a vaidade e o seio digamos assim, algo que é muito importante para ela na sua feminilidade. Com certeza, né? O seio traduz a feminilidade da mulher. E cada dia mais, hoje a sociedade valoriza muito a mama bonita, né? Hoje os biquínis diminuíram, as mulheres vão mais aos clubes, usam vestidos e acabam mostrando um pouquinho mais essa região do corpo. E isso é muito valorizado, a nossa cultura está cada vez mais valorizando os seios. Qual que é a cirurgia plástica mais solicitada pelas mulheres? Pelas mulheres, as duas cirurgias mais solicitadas são as mamas e a lipoaspiração. Na cirurgia plástica do seio, qual que é o tipo de prótese que é mais indicada? Existe alguma novidade no mercado? Existem. Hoje, na verdade, existem 24 marcas no mercado de prótese. Então você tem bastante novidades, né? Algumas marcas já estão há muito tempo trabalhando. Existe uma marca americana, que é uma das marcas que eu trabalho, que ela trouxe, por exemplo, uma prótese que ela é autoajustável, que é a grande novidade no momento hoje, seria essa prótese que permite para aquela mulher que tem uma mama diferente da outra, que você possa colocar a prótese e fazer um ajuste no pós-operatório, ou às vezes na cirurgia ou no pós-operatório é permitido fazer esse ajuste. Fora a questão dos géis hoje, existe mais de uma opção de gel para o paciente estar utilizando, os formatos, que existem mais formatos para ser utilizados, tem muita novidade no mercado. Quando a paciente chega no seu consultório, como que é feita essa escolha do formato? Porque o formato da mama é muito importante também, até para ficar assim algo bem natural. Sim. A cirurgia. Quem que faz essa escolha do formato? É o médico, a paciente ou os dois juntos? A escolha da prótese que vai ser utilizada, ela é tanto feita pelo médico quanto pela paciente. O que a paciente ela tem que entender? A paciente ela chega no consultório e fala: doutor, eu quero colocar uma prótese de 325 ml. O volume que você vai colocar acaba sendo a última coisa que você escolhe. Então a primeira coisa que você pergunta para a paciente: você quer uma mama natural ou você quer um colo com mais projeção? A partir daí você pode usar dois modelos de próteses. Você pode usar uma prótese que ela é um formato em gota, que eu tenho até aqui. Pode mostrar, doutor? Pode mostrar, que é essa prótese que eu tenho aqui no estúdio. Se vocês olharem, ela tem um formato que simula uma mama, né? Ela dá esse formato de gota.
Fica bem natural. Ela fica muito natural. Então, as mulheres que preferem uma mama mais natural, que não querem aquela mama que a pessoa olha e fala, ah, isso é prótese, ela pode pedir esse tipo de modelo de prótese, que é uma prótese em gota. E existem também as próteses que nós dizemos são próteses redondas, né? Que ela é toda redonda. Isso aqui é um modelo, na verdade, né? Para você ver, ela é uma prótese que ela é inteira redonda, né? Você consegue ver que é uma prótese completamente redonda. Essa prótese ela dá uma projeção no colo mais bonita. Maior, né? Dá mais projeção. Então isso é a primeira coisa que você escolhe para o paciente. A partir daí, você mede a paciente. Você tem que medir. Porque você vai medir o tórax da paciente e isso te permite dizer a largura da prótese. É a primeira coisa que você escolhe, é a largura. Ah, um tórax mais largo demanda uma prótese um pouquinho mais larga, mesmo que ela queira uma prótese pequena. Você mediu o tórax, você sabe a largura. A partir daí, você determina a altura, que é aquela projeção que a prótese vai dar. E aí ficou fácil. Você tendo essas duas opções, pela largura e pela altura, você sabe o volume. O volume depende, por exemplo, a paciente fala, doutor, eu quero uma mama grande. Então você vai usar uma projeção, uma altura ou alta, que a gente fala, ou super alta. E isso vai te dar um volume um pouquinho maior. Doutor, eu quero uma prótese um pouco menor. Você acaba utilizando uma altura, mas sempre com a mesma base. Sempre a base é a mesma em todas as próteses, a altura muda. Você pode escolher o gel. Tem gel que é mais macio ao toque, tem gel que é um pouquinho mais durinho. Então, mulher mais jovem, ela prefere a mama mais durinha. A gente utiliza, o médico acaba optando pelo gel um pouquinho mais duro. As mulheres, às vezes, que já têm um pouquinho mais de idade, elas já preferem uma mama um pouco mais mole, para não ficar diferente do que seria uma mama natural. Então, você acaba utilizando um gel um pouquinho mais mole. O revestimento também pode variar. Então, o volume, ele é um detalhe. Ele não é o principal na escolha. Acontece, doutor, por exemplo, de uma paciente bem magrinha, uma pessoa bem magrinha, querer colocar um peito bem grande e ela não ter tamanho suficiente no tórax para aquele tipo para aquela quantidade por exemplo, de ml que ela quer colocar? Isso é uma situação muito comum no consultório, né? Da paciente que é magra e ela quer colocar um volume grande, né? E as empresas que fabricam os implantes, elas foram se adaptando a isso. Então, o que acontece hoje? Cada vez mais você consegue próteses com a mesma largura, mas com uma projeção maior. Hoje, aqui tem a maior projeção, é a prótese cônica, né? Então, você consegue, por exemplo, numa paciente magra, que às vezes tem um tórax estreito, você consegue colocar uma prótese 350, 400 ml, às vezes até mais, porque ela tem uma projeção muito alta, né? É uma prótese, é uma mama que fica alta, ela fica estreita, respeitando o tórax da paciente, mas ela fica alta. E é cada vez mais comum as pacientes quererem volumes cada vez maiores. Tá, mas nesse caso, por exemplo, a pele ela tem uma quantidade de pele, chega num limite que talvez não tenha como colocar uma maior ainda, mas, por exemplo, se você coloca isso aí, onde seria de repente indicado uma mama menor, não vai proporcionar aí mais tarde, vai estar de repente arrebentando estrias por a pele estar talvez no seu limite? Com certeza. Por isso que é muito importante que o médico ele faça uma avaliação da paciente. O que é a avaliação? O médico tem que examinar, o cirurgião ele examina as mamas. Quando você examina as mamas, você consegue ver se há uma sobra de pele ou se essa pele ela não vai suportar uma prótese muito grande. E isso é falado para o paciente. Eu falo, olha, eu sei que você quer uma prótese desse tamanho, mas se colocar você vai ter uma chance de ter estrias, então eu não ponho. Isso eu não vou fazer. E a paciente entende, você conversa, você explica, você fala, olha, você não tem muita sobra de pele, coloca um tamanho agora que você vai ficar satisfeita, não vai ter problema de estrias e é melhor do que colocar um tamanho maior. E ter um seio cheio de estrias. Com certeza. Nós vamos para um breve intervalo comercial, não saia daí que a gente vai, mas volta já já.
Estamos de volta com o programa Seu Médico, Seu Amigo. Lembrando que nós estamos entrevistando o Dr. Mário Henrique da Rocha e o nosso tema é prótese mamária e lipoaspiração. Doutor, qual que é o tempo de vida útil de uma prótese? Olha, isso aí, na verdade, é uma informação que o fabricante da prótese fornece. Existem fabricantes que falam, olha, minha prótese tem um tempo de 10 anos. Aqui eu trabalho, não posso dizer o nome do qual eu trabalho, a garantia dela é vitalícia. Aí você fala, nossa, mas uma garantia vitalícia dessa prótese? A empresa que fabrica garante que se houver qualquer problema na prótese, ela troca. Então assim, você hoje não recomenda mais, deu 10 anos, eu tenho que trocar a prótese. A prótese, às vezes, ela vai estar muito bem dali 10 anos. O que pode acontecer? O teu organismo, que já está há muitos anos com a prótese, começa a rejeitar aquela prótese que você tem. Principalmente se você colocou uma prótese há 10 anos, porque há 10 anos a tecnologia não era a mesma de hoje. Então, quem tem próteses há algum tempo, possivelmente vai precisar trocar, porque a tecnologia não era a mesma. Mas quem estiver colocando hoje, se o cirurgião que estiver colocando escolher uma boa marca, ela só vai trocar se ela não estiver satisfeita com a cirurgia dela. Se ela estiver satisfeita, não tiver problema nenhum, pode ficar indefinidamente com a prótese, que a prótese não vai te dar problema. Doutor, quais são os exames necessários para realizar a cirurgia plástica de mama? Isso vai depender um pouquinho da idade da paciente. Pacientes mais jovens, com boas condições de saúde, exames laboratoriais, um hemograma, um coagulograma e um ultrassom das mamas, se tiver alguma alteração. As pacientes que têm um pouco mais de idade, que às vezes querem aproveitar para erguer a mama já e colocar a prótese, se tiver mais que 35 anos, já é recomendado fazer a mamografia. Certo. Com relação à anestesia, qual que é o tipo de anestesia usada? É a mesma para todas as pessoas? A anestesia, existem vários tipos que podem ser utilizados e isso vai depender do anestesista que estiver trabalhando com o cirurgião. Pode desde a anestesia mais completa, que é a anestesia geral, pode ser feito apenas um bloqueio na região das mamas que o anestesista faz, chama bloqueio intercostal, pode ser feita uma anestesia peridural, pode ser feita uma sedação, que a paciente dorme e ela é feita com anestesia local. Então existem várias opções de anestesia que a paciente deve estar conversando com o seu cirurgião e com o anestesista que estiver fazendo a cirurgia. E a partir daí ela avaliar as vantagens de cada anestesia e escolher a melhor para ela. Certo, doutor. Qual que é o tipo de incisão que é feito? Existem cirurgias que se coloca a prótese na auréola, no mamilo, na né? Auréola, isso. E outras tem embaixo no braço. Qual que é o tipo de incisão que é mais usada, geralmente? Cada incisão tem suas vantagens e desvantagens. Então isso o cirurgião ele vai estar avaliando você, que vai querer operar, para poder ver qual que é. Basicamente, aquela incisão, por exemplo, do umbigo, hoje as próteses elas vêm com preenchimento de silicone. Ela não é mais aquele preenchimento de soro, então não dá mais para fazer essa incisão. Pela axila, a grande vantagem é você não vai ter uma cicatriz na sua mama. Mas qual que é a desvantagem? Altera a drenagem linfática da mama. Isso, caso a paciente venha dali a alguns anos ter algum tumor, algum problema na mama, você pode dificultar o tratamento por ter colocado pela axila. É um conhecimento que se tem hoje, mas não se tinha há alguns anos. Então, às vezes a pessoa colocou pela axila porque não se sabia. A areola, se for a incisão no bico, a vantagem é que fica uma incisão que você às vezes consegue disfarçar um pouquinho, mas há uma chance de perda de sensibilidade muito maior se fizer pelo bico. Quando que eu, por exemplo, faço pelo bico do seio? Quando o paciente já tem algum problema, tem uma areola muito grande, uma areola de um tamanho, a outra mama é de outro, que eu vou precisar mexer ali. Essa é a correção. Eu já aproveito, faço a correção e coloco a prótese por ali. E a via mais utilizada hoje por todos os cirurgiões plásticos é a via que nós chamamos de submamária, que ela é embaixo da mama. É uma via que te possibilita colocar a prótese bem posicionada, fica com uma simetria, as mamas ficam muito parecidas entre as outras, fácil, chance de infecção quase zero, muito pequena a chance de infecção por essa via, que tem menor chance,
facilita uma eventual troca. E se o médico souber posicionar bem, o próprio sulco da mama depois vai tampar a cicatriz. Então não corre o risco de ficar uma cicatriz. Ela também fica bem, mesmo para quem vai, por exemplo, usar um biquíni cortininha, ele vai ficar, o biquíni fica em cima da cicatriz. O biquíni tampa. O segredo é o cirurgião saber posicionar. Sabendo posicionar a cicatriz, ela fica escondida. Como que é o pós-operatório, doutor? Pós-operatório de uma cirurgia dessas, no começo a gente pede para o paciente ter alguns cuidados. Você tem uma prótese no teu corpo, né? Então pede para você não dirigir, não andar de moto, não fazer atividade física, mas a paciente não fica impossibilitada de ter a vida dela. Ela só tem que tomar alguns cuidados, principalmente para ela não afastar os braços do tronco, ela não fazer o movimento de erguer os braços, que esse é um movimento que pode mexer na prótese. O restante ela pode ter uma vida normal. Uma recomendação que é um pouquinho mais prolongada é o sol, né? Recomenda-se para não tomar sol durante 6 meses após a cirurgia. Então quem está querendo sair no verão para tomar sol com o seio novo, é bom já começar a pensar em fazer a cirurgia no inverno, para já estar cicatrizado e poder sair para a praia no verão com a prótese sem problema nenhum. Existe necessidade de internação? Existe, né? A internação são duas as possibilidades. Existe a possibilidade da internação que nós dizemos hospital dia, que a paciente vem, interna, faz a cirurgia, se estiver tudo bem no final da tarde, ela pode ir dormir em casa. Isso é uma paciente jovem, sem problema nenhum. E existem a internação na qual a paciente passa a noite em casa. Ela vem, faz a cirurgia, o médico passa a visita à noite, está tudo bem, mas ela permanece à noite no hospital. São as duas possibilidades. Doutor, com relação ao senhor falou dirigir, qual que é o tempo depois da cirurgia plástica que a mulher realmente ela pode dirigir sem problema nenhum para oferecer risco para a cirurgia dela? Isso vai variar de paciente para paciente, de cirurgia para a cirurgia que foi realizada, mas assim, em média, em torno de 30 dias. 30 dias sem poder estar dirigindo. Quais são as atividades que a mulher não deve fazer nesse período aí, no período de recuperação? Nesse período de 30 dias, são principalmente as atividades que ela tenha que afastar o braço do corpo. Então, por exemplo, pentear o cabelo, fazer uma escova no cabelo, ela tem que tomar cuidado com isso, dirigir, andar de moto, pegar peso. Lavar, né, o cabelo. Lavar o cabelo, principalmente nos primeiros dias não pode, tem que pedir para alguém estar lavando, né? São mais essas atividades, mas, por exemplo, pode fazer uma caminhada leve, se a mãe precisar de alguma ajuda, ou o marido, enfim, ela pode estar ajudando. São mais atividades pesadas, assim, que carregar peso tem que evitar. Por exemplo, atividade física. Para quem já pratica uma atividade física, lógico que ela vai ter que interromper, acho que pelo menos nas primeiras semanas. Qual é o tempo que ela pode voltar, por exemplo, a praticar uma atividade física? Olha, partindo assim, uma paciente que teve uma cirurgia tranquila, tudo jovem, a minha recomendação é a seguinte: 30 dias de fazer um repouso apenas com caminhadas leves, sem problema nenhum para as caminhadas, mesmo nos primeiros dias de pós-operatório, no primeiro dia já pode estar fazendo uma caminhada leve, não tem problema. Após os 30 dias, a paciente pode fazer os exercícios dela da academia normalmente, apenas com o cuidado de, às vezes, na hora de pegar um peso para colocar no aparelho, né, tomar esse cuidado e evitar os exercícios para os membros superiores. Esses eu peço que aguarde em torno de 60 dias. Mas os exercícios para a perna, a esteira, já com 30 dias está liberado para fazer. Doutor, a gente sabe dos males do cigarro, fala-se, a mídia fala amplamente sobre isto. Com relação às mulheres que fumam, a cicatrização delas, a recuperação é a mesma em uma pessoa que não é fumante? Isso interfere na cicatrização? O tabagismo, o fumo, ele interfere na cicatrização de qualquer cirurgia, não só da cirurgia plástica, como de qualquer cirurgia. Então, há uma recomendação para que os pacientes que fumam parem de fumar pelo menos 30 dias após a cirurgia. Por quê? Isso vai melhorar a tua cicatrização. O que pode ser feito? A minha paciente fuma,
Ela pode fazer a prótese de mama, colocar? Pode, mas às vezes eu vou ter que colocar um volume um pouquinho menor para aquela pele não esticar tanto, não forçar tanto aquela pele, que se ela não fumasse, a pele dela suportaria tranquilamente. Doutor, geralmente essa prótese ela é colocada atrás do músculo, na frente do músculo peitoral? Hoje já existe uma experiência muito grande com o uso das próteses de mama. Existem vantagens e desvantagens para você escolher o local que você vai colocar, se é atrás do músculo ou não. Basicamente, assim, não é bem uma regra, mas funciona mais ou menos dessa forma. Se a paciente ela tem um bom volume mamário que vá dar uma boa cobertura para essa mama, não tem por que colocar atrás do músculo. Se ela não tem nenhum problema, nada que impossibilite. É mais tranquilo, pós-operatório, mais simples, você colocar na frente do músculo. Pacientes muito magras, que se você às vezes colocar na frente do músculo, a prótese pode ficar um pouquinho marcada, você coloca atrás do músculo. Basicamente é essa a escolha. Doutor, com relação à sensibilidade, quando é realizado uma cirurgia de prótese mamária, a mulher perde a sensibilidade no seio, é normal? Quanto tempo que volta isso? A perda da sensibilidade varia de paciente para paciente e depende também do volume colocado, né? Volumes maiores normalmente tendem mais a causar um pouquinho de perda de sensibilidade. Ela normalmente é temporária, em torno de 1-2 meses a sensibilidade já começa a voltar ao normal. O período que a gente considera aí máximo para estar voltando é até os 6 meses. Com relação ao aspecto da mama, depois que faz a cirurgia de prótese, a mama ainda nos primeiros meses ainda, por quanto tempo realmente a mama vai ficar no aspecto já que ela fica definitivamente daí? Existe um tempo, ou por exemplo, coloca e com um mês já dá para saber, não, o meu seio vai ficar assim. Logo depois que a paciente foi operada, a mama ela ainda está inchada, né? Então a gente fala para a paciente, olha, está um pouquinho inchado, isso vai diminuir. A primeira reação que a paciente tem, ela fica naquela satisfação, olha, agora eu tenho uma mama grande, né? Mas vai diminuir um pouquinho ainda, que vai sair o inchaço. O inchaço, ele segue mais ou menos uma regra, 80% dele regride no primeiro mês, 10% no segundo e o restante até o 6º mês. Mas assim, com 2 meses você tem uma ideia muito boa do teu resultado final. Certo. Com relação a engravidar, qual é o tempo, por exemplo, depois da colocação de prótese, que uma pessoa pode engravidar sem risco nenhum? A prótese de mama ela não causa nenhum risco para a paciente engravidar. A gente não dá uma recomendação, olha, agora você não pode engravidar. A recomendação é o seguinte, a mulher foi, às vezes estava com a mama um pouquinho caída, colocou a prótese, ficou com a mama bonita, levantada. A gravidez vai provocar naquela mama o mesmo que ela provocaria se ela não tivesse a prótese. Então, às vezes, pode ser que ceda um pouquinho, fica com um pouquinho de flacidez, algumas estrias, mas isso é normal da gravidez. Então, o que recomenda? Se você está pensando em engravidar logo, tenha o seu filho primeiro, engravide, amamente, que as alterações que você tiver da amamentação e da gravidez, o teu cirurgião vai poder corrigir na cirurgia. Certo. Com relação à amamentação, a cirurgia de prótese de mama, ela interfere na amamentação, doutor? Não. Se for uma cirurgia que não tenha nenhuma intercorrência, nenhum problema, não interfere em nada na amamentação. Nós temos o questionamento aqui da Maria, do Jardim Primaveras. Ela diz que tem 1,59 m e usa sutiã número 50. Ela quer saber se o tamanho do seio pode ser prejudicial para a saúde. Com certeza. As mulheres que têm mamas muito grandes acabam tendo problemas na coluna, principalmente, né? Às vezes o sutiã pode até provocar algumas feridas nos ombros da paciente. Então essas pacientes se beneficiam pela redução das mamas daí. Você pode, com a própria mama da paciente, você reduz, já aproveita, levanta a mama, deixa uma mama erguida, bonita, mas nesse caso prejudica sim, tanto que em alguns locais até o SUS, os convênios nenhum cobre, mas em alguns locais o SUS até cobre a redução de mama.
Quando se vai fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, que a pessoa tem flacidez, pode-se, através da cirurgia, da prótese maior, corrigir já essa flacidez ou é sempre necessário a intervenção para retirada de excesso de pele? Isso depende do tanto de flacidez que a paciente tem. Se ela é muito flácida, a mama é muito caída, você vai precisar tirar um pouco de pele. Se a flacidez é menor, só a colocação da prótese já vai esticar aquela pele e vai fazer o tratamento. Então isso o médico ele tem que avaliar, o cirurgião vai avaliar a paciente e vai explicar para ela quais são as possibilidades para o caso dela. Doutor, se na cirurgia plástica, por exemplo, ocorrer uma rejeição da prótese, o que é feito neste caso? Substitui-se por um outro tipo de prótese? Qual que é o procedimento? Em relação à rejeição, hoje a rejeição da prótese ela é muito rara. Por quê? Porque a tecnologia utilizada nas próteses hoje faz com que o organismo aceite melhor a prótese. Então, é uma situação muito rara, mas caso ela ocorra, não necessariamente a paciente tem que tirar a prótese. Às vezes ela pode tá com a prótese na frente do músculo, só de colocar atrás do músculo já perde a rejeição. Às vezes está atrás do músculo, você coloca na frente. Às vezes você troca a prótese, se é uma prótese mais antiga, provavelmente não tinha a tecnologia que foi utilizada hoje, você troca a prótese por uma nova e já está resolvido o problema. Certo, nós queremos também agradecer a presença da Gislaine em nossos estúdios, ela que é enfermeira e ajuda também na hora da cirurgia plástica e também no pós-operatório do doutor. Sou auxiliar, então obrigada Gislaine pela sua presença. Doutor, a partir de que idade que é permitido a realização de uma cirurgia de prótese de mama? Não existe assim uma idade fixa para a qual é permitida. O que se faz hoje? Acima de 18 anos, a paciente pode fazer sem problema nenhum. Entre 16 e 18, o cirurgião pode avaliar e com o consentimento dos responsáveis, pode estar fazendo. Com menos de 16 anos, a maioria dos cirurgiões tem evitado fazer a plástica de aumento das mamas, a maioria dos cirurgiões evita. Mas, por exemplo, se existe um caso onde a pessoa tem um seio muito grande que esteja causando problema para a coluna dela, pela estrutura dela, neste caso pode ser realizado até antes dos 16 anos? Com certeza. Se o problema é uma mama muito grande e vai se fazer a redução, sem problema nenhum. Você faz uma avaliação, a paciente que ela é menor de 18 anos, há necessidade de consentimento dos responsáveis e a cirurgia pode ser feita. Eu já tive vários casos que acabei fazendo, porque dava até dó da paciente. É uma mocinha jovem e com umas mamas gigantescas, você acaba tendo que reduzir. Certo. A partir de agora nós estaremos falando sobre lipoaspiração. Doutor, o que é a lipoaspiração? A lipoaspiração, ela é, pelo nome dela, a aspiração da gordura do organismo. Como que se faz essa aspiração? O cirurgião ele faz uma pequena incisão e introduz uma cânula, como se fosse um canudinho, com um furinho na ponta, ligado a um aparelho, que esse aparelho cria um vácuo, ele puxa e faz a aspiração dessa gordura. Certo. Lembrando que você pode ligar e deixar o seu questionamento pelo 3515-8145. Doutor, a lipoaspiração, ela pode ser considerada um método de emagrecimento? Não, a lipoaspiração ela não é um método de emagrecimento. A finalidade da lipoaspiração é a melhora do contorno corporal. Então, aquela paciente que tem uma gordurinha localizada, ou no culote, ou no flanco, ou nas costas, no abdômen, ela vai se beneficiar com a lipoaspiração. Agora, a paciente que está numa obesidade, mas obesidade mórbida, ela não tem indicação de lipoaspiração. A indicação para ela é emagrecimento, tratamento para emagrecimento. Alguma dessas situações que o senhor indicou, existe mais alguma outra situação onde é indicada a lipoaspiração? A lipoaspiração ela surgiu para o tratamento de lipomas, que eram uns tumorezinhos de gordura. Então, você pode estar utilizando, às vezes, para celulite, hoje existem umas técnicas, umas cânulas próprias para celulite, que você pode usar só essa cânula sem a necessidade de fazer uma grande lipoaspiração.
e melhorar a celulite. É um método semelhante, mas a cânula é diferente e o resultado é diferente. É necessária a realização de exames antes dessa intervenção? Com certeza. A lipoaspiração ela é uma cirurgia e, como uma cirurgia, o paciente tem que passar por uma avaliação completa. Os exames que vão ser necessários vão depender principalmente do tamanho da lipoaspiração que vai ser feita e da idade e das condições clínicas do paciente. Com relação à anestesia, qual que é o tipo de anestesia, por exemplo, que é usado na lipoaspiração? Para anestesia existem algumas opções que vai depender do cirurgião e do anestesista e também do paciente. Desde uma anestesia local com a sedação do paciente, para uma lipoaspiração pequena, até uma anestesia geral para uma lipoaspiração grande. Às vezes uma lipoaspiração só de uma parte só de culote pode ser feito com uma RAC. Isso o cirurgião e o anestesista vão estar avaliando para decidir qual que é a melhor anestesia. Doutor, qual que é a quantidade máxima permitida de retirada de gordura em uma lipoaspiração? Existe uma norma do Conselho Federal de Medicina que estipula em 7% do peso da paciente o limite para você tirar de uma lipoaspiração. Então, se uma paciente tem 60 quilos, você vai poder tirar no máximo 4 litros, 4.200 de lipoaspirado. Mais do que isso não é permitido pelo Conselho Federal de Medicina. Nós temos aqui um questionamento da Larissa, do Jardim Paraíso, ainda sobre prótese. Tem como colocar as próteses para aproximar os seios um do outro? Talvez a hora que ela ligou a televisão o senhor já teria falado, então gostaria que o senhor puder, por favor, responder para ela. Isso é possível, mas o médico tem que avaliar, porque você provocar um deslocamento, às vezes só colocar a prótese você não consegue. Mas se a paciente tem uma flacidez, às vezes já tem uma mão um pouquinho caída, você consegue melhorar o posicionamento dos seios. Existe um limite, né? Mas é possível alguma melhoria com certeza. A Letícia do Jardim Botânico, ela pergunta aqui, quando é feita a cirurgia da prótese, já pode estar fazendo uma outra, no caso ela citou a lipoaspiração aqui, doutor? Supondo que a cirurgia da prótese seja uma cirurgia tranquila, é possível sim você associar a outras cirurgias, desde que você não associe a cirurgias muito grandes. Uma lipoaspiração pequena ou média pode ser feita sem problema nenhum, junto com uma cirurgia de prótese de mama num paciente que está em boas condições de saúde. A Cláudia do Centro, ela pergunta, o que pode ser feito quando já fez uma lipoaspiração e o quadril e nos meios das coxas ficou com aquelas ondulações? O que acontece? Essas ondulações, antigamente não existiam os aparelhos que existem hoje que evitam isso daí. As ondulações são o caminho que a cânula fez para aspirar aquela gordura, porque a gordura que era aspirada era onde a cânula passava. Hoje, por exemplo, existe um aparelho, que é o vibrolipoaspirador, que ele faz uma vibração e ele dissolve toda a gordura em volta da cânula. Então, o que acontece? Você evita de ter essas ondulações, de ter essas irregularidades. Isso é a questão de você conversar com o cirurgião e ver se ele tem o aparelho, se ele tem a possibilidade de estar te oferecendo. Ou existe por ultrassom, existe por laser, existem outras opções que podem ser utilizadas para tratar esse tipo de problema. Doutor, qual que é o risco? Sabemos que toda cirurgia tem o seu risco, mas qual que é o risco, por exemplo, da lipoaspiração? O maior risco da lipoaspiração é ocorrer algum problema que o cirurgião não está habilitado para fazer a cirurgia. Hoje existe um dado que diz que 97% dos casos em que ocorre um processo em cirurgia plástica, o cirurgião ele não é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, é com um cirurgião que não é cirurgião plástico. Ou, enfim, ele não tem o título de especialista, ele não passou por toda a formação, que são pelo menos 11 anos para ser especialista em cirurgia plástica. 97% dos casos, esse é o problema. Então, melhor forma de evitar, escolha bem o seu cirurgião. Daí a importância de procurar realmente um médico na área,
também ter o cuidado de fazer no local apropriado, em uma clínica que ofereça toda a segurança, porque durante uma cirurgia podem acontecer N coisas e o local onde é feito é de fundamental importância se acontece alguma coisa durante a cirurgia, não é, doutor? Com certeza. Eu costumo dizer que eu tive a felicidade aqui em Sinop de só trabalhar com pessoas boas. De nada adianta você ser um excelente cirurgião se o teu anestesista não é bom. Então você tem que ter um excelente anestesista, você precisa de uma enfermagem muito bem capacitada, muito bem formada, porque se você faz tudo certinho e, por exemplo, o teu anestesista ou a enfermagem comete algum deslize, você pode comprometer o resultado da tua cirurgia. Eu procuro trabalhar sempre com as pessoas com formação de ótima para melhor, porque isso acaba me ajudando. Certo. Quais são as complicações mais comuns, por exemplo, no procedimento da lipoaspiração? As duas queixas mais comuns, queixas assim, que eu escuto no consultório, não necessariamente, não são minhas, mas que eu escuto. Que a paciente gostaria que tivesse lipado um pouquinho mais, né? Isso é uma queixa às vezes, porque existe um limite do que você pode lipar. E uma queixa muito comum é a queixa de irregularidade, que a paciente fala, doutor, ficou tudo ondulado, eu fiz uma lipoaspiração e ficou tudo ondulado. Isso é por quê? Porque às vezes a cânula que o cirurgião usou foi muito grossa, ele não utilizou outros meios que existem hoje que podem evitar com que isso aconteça, né? Então essas são as mais comuns, as queixas mais comuns. Doutor, como que é a recuperação, a questão dos hematomas, ficam muitos hematomas, dói muito? Olha, a lipoaspiração normalmente ela não é uma cirurgia que a dor chega a incomodar a paciente. Costuma ser uma dor suportável com um analgésico comum. Os hematomas ocorrem, sim, até com uma frequência, mas a grande maioria deles desaparece completamente e o importante é que o cirurgião que está te acompanhando saiba orientar uma drenagem linfática, saiba orientar o pós-operatório, porque ele é tão importante ou mais que a própria cirurgia. Certo. É necessário o uso de medicamentos? Dependendo da paciente, da idade dela, existem alguns medicamentos que são necessários, principalmente para prevenir a trombose. Existem também botas hoje que fazem a compressão da perna, uma massagem na perna que evitam a trombose durante a cirurgia. Isso tem em Sinop, eu trabalho com isso hoje, tem. Então, existem medicamentos, existem várias possibilidades, vários equipamentos que podem estar sendo utilizados para diminuir a chance de ter algum problema. Certo. Doutor, por exemplo, como que deve ser o repouso da pessoa que faz lipoaspiração? O paciente que faz lipoaspiração, como se ela tivesse feito qualquer outra cirurgia, ela vai precisar de um repouso. E esse repouso ele vai ser proporcional ao tamanho da lipoaspiração que ela fez. Se é uma lipoaspiração menor, às vezes você faz uma lipoaspiração pequena, uma região bem localizada, numa sexta-feira, segunda-feira você já tem condições de continuar com as suas atividades. Lipoaspirações maiores vão exigir um tempo maior de repouso, às vezes até 30 dias. Em que caso a lipoaspiração não deve ser feita? Basicamente em pacientes que estão muito acima do peso, que buscam a lipoaspiração para emagrecimento. A lipoaspiração ela é para você dar um contorno bonito para a paciente. Então, se a paciente tem um pneuzinho, se ela tem um culote, se ela tem uma gordura que incomoda, a lipoaspiração vai tratar isso daí e vai dar um contorno bonito. Agora, se a paciente está em todo o corpo dela com excesso de gordura, porque ela está muito acima do peso, não deve se fazer lipoaspiração. Doutor, quais são as partes do corpo que podem ser feitas a lipoaspiração? Olha, basicamente hoje é quase da cabeça aos pés. Você pode fazer desde a lipo de papada, né? Lipo de região axilar, todas as costas, a região anterior, tórax, abdômen. Homens fazem muito a região das glândulas mamárias, né? Os homens fazem muito. Região de coxas, perna um pouquinho menos. Às vezes até aquela parte interna do joelho, né? Aquele gordinho as mulheres pedem para fazer, a gente faz a lipoaspiração daí também. Doutor, se a paciente estiver tomando algum tipo de medicamento, e eu vou citar aí medicamentos para emagrecer,
que hoje é muito comum, e infelizmente o consumo, a gente vê as estatísticas aí que mostram isso. Se a paciente estiver tomando um medicamento e ela ocultar este fato do seu médico, isso pode colocar em risco a vida da paciente? Com certeza, você não deve esconder nada do seu médico, né? Você deve falar qual que é o medicamento que você está tomando, não apenas, olha, eu tomo um remédio para emagrecer, mas qual medicamento você toma, porque o cirurgião, antes dele ser cirurgião, ele é médico, então ele tem como avaliar quais seriam as complicações de você continuar utilizando aquele medicamento. E às vezes tem medicamento que ele vai te falar, olha, pode continuar tomando, não vai ter problema. Outros medicamentos, olha, você vai ter que parar uma semana antes, 10 dias antes. É muito importante que a paciente não tenha medo. Confie no seu médico, fale a verdade para ele que ela vai ter um ótimo resultado. Doutor, o resultado da lipoaspiração, ele é definitivo? Toda célula de gordura que ela for aspirada, essa nunca mais volta. O que pode acontecer? Você fez uma lipoaspiração, está com aquele contorno corporal lindo, aquela coisa maravilhosa. Se você ganhar um pouquinho de peso, as células que sobraram, você não aspirou todas, elas vão aumentar. Mas normalmente o que acontece? A paciente, por exemplo, fica com aquela cinturinha, você deixou com a lipoaspiração. Quando ela ganhar peso, ela vai ter poucas células na cintura. Então, às vezes, ela acaba ganhando um pouquinho mais de barriga, se ela não fez a barriga. Mas o que foi aspirado, essa nunca mais volta. Certo. Lembrando que sábado que vem nós estaremos entrevistando o Dr. Alex Cury e o nosso tema é doença inflamatória intestinal. Bem, chegamos ao final de mais um Programação Médico Seu Amigo, realmente é uma pena, foi muito bom entrevistá-lo. Gostaria de agradecer imensamente a sua presença em nossos estúdios e gostaria de deixar aberto para suas considerações finais. Se o senhor quiser deixar também o endereço onde o senhor atende, fique à vontade. Eu agradeço a todos pela oportunidade, agradeço a você, Fátima. Eu gostaria de terminar o programa dizendo para as pacientes que o principal, quando elas forem escolher qualquer cirurgia, escolha um bom cirurgião. Hoje você tem até internet para ver onde que o cirurgião é formado, conversa com ele, pergunte da sua formação. Se você estiver nas mãos de um bom cirurgião, tenha certeza que tudo de bom vai estar sendo feito para você. O endereço do consultório eu não posso deixar, infelizmente. Certo, mas vai ficar disponível na nossa recepção, o senhor pode deixar? Sim, sem vai ficar problema disponível na nossa recepção, o endereço da clínica onde ele atende e também o telefone.